Abre aspas. Mercado de ações, para que investir se a economia está ruim? Fecha aspas. Citação do Sardinha que compra na alta e vende na baixa. Exatamente isso. Será que o mercado de ações acompanha a economia? Não necessariamente. E é nesse episódio que você vai entender sobre isso. Então fica comigo até o final e já deixa a gente saber que você gostou, pelo menos dessa chamada. Manda aqui nos comentários também. Vamos lá! O senso comum ele frequentemente sugere que o mercado de ações é um reflexo direto do que está acontecendo na economia. No entanto, a realidade é muito mais complexa e matizada. Embora exista uma correlação de longo prazo entre o crescimento econômico e a valorização das ações, no curto e médio prazo, os movimentos de mercado acionário eles podem divergir muito do desempenho da economia real. Esse fenômeno, que intriga investidores e analistas, pode ser explicado por uma combinação de fatores, incluindo a psicologia dos investidores, políticas monetárias, expectativas futuras, a composição dos índices acionários, fluxos de capital globais e até mesmo eventos históricos específicos que moldaram o comportamento dos mercados. No Brasil, essa desconexão é particularmente evidente devido à influência de fatores externos como preços de commodities, instabilidade política, que afeta bastante, e a concentração do Ibovespa em poucos setores estratégicos. O Ibovespa é muito concentrado em alguns setores, especificamente em algumas empresas. Para explorar essa relação de forma abrangente, nesse episódio aqui eu vou detalhar os conceitos fundamentais, as razões por trás da divergência, exemplos históricos marcantes no contexto brasileiro, análises setoriais, perspectivas acadêmicas, métricas financeiras e implicações práticas para investidores e formuladores de políticas públicas. A análise que eu vou fazer aqui, ela visa oferecer uma visão mais profunda e multifacetada sobre por que o mercado de ações nem sempre reflete o que está acontecendo na economia real. Então vamos lá entender um pouquinho mais sobre isso. O que é o mercado de ações e o que é economia? Antes da gente mergulhar nas diferenças, né, e por que um não reflete o outro, a gente precisa entender o mercado de ações e a economia, né, esclarecer esses dois conceitos e as diferenças fundamentais entre eles. O mercado de ações, o que ele é? Ele representa um ambiente onde os investidores eles compram e vendem participações em empresas de capital aberto. Básico, tá? A definição mais simples é essa. O seu desempenho ele geralmente é medido por índices como o Ibovespa no Brasil ou, falando aí mercado internacional, o S&P 500, Nasdaq e o Dow Jones lá nos Estados Unidos. Os preços das ações eles são determinados por uma combinação de fundamentos econômicos, como o lucro corporativo das empresas, expectativas sobre o futuro e o fluxo de capital do mercado. No Brasil, o Ibovespa é o principal índice da B3, da Bolsa de Valores de São Paulo, e reflete o desempenho das empresas mais negociadas, mas não necessariamente de toda a economia. E falando do conceito de economia, refere-se à atividade econômica geral de um país, mensurada por indicadores como o PIB, taxa de desemprego, inflação, consumo das famílias, produção industrial e a balança comercial também. A economia real ela abrange o nível de produção e geração de riqueza por empresas, trabalhadores e consumidores, refletindo o desempenho de setores amplos como indústria, serviços, agricultura e até o comércio. Diferentemente do mercado de ações, que pode reagir em tempo real a notícias e especulações, os dados econômicos são geralmente retrospectivos. Então, eles vão olhar para aquilo que já aconteceu. Embora o mercado de ações dependa da saúde financeira das empresas, que por sua vez é influenciada pela economia, a relação entre os dois ela não é linear. Essa desconexão é o foco central desse episódio, como eu estou explicando até aqui. Então vamos agora sim explorar essas diferenças, essa desconexão que tem entre o mercado de ações e economia. As principais razões do porquê existe essa desconexão. Primeiro, expectativa versus realidade atual. Uma das razões mais fundamentais para a divergência entre mercado de ações e economia é o fato de que o mercado é orientado por expectativas futuras, enquanto os indicadores econômicos refletem o presente ou o passado recente. Os investidores, eles precificam ações com base no que eles acreditam que vai acontecer nos próximos meses ou anos, e não apenas no que está acontecendo agora no momento. Um exemplo emblemático disso aconteceu em 2020. Durante a pandemia de Covid-19, o PIB brasileiro registrou uma queda de 4,1% no ano.
uma das maiores contrações que a gente viu em décadas. Porém, o Ibovespa, após pencar para cerca de 63 mil pontos em março, no auge da incerteza, ele encerrou o ano acima dos 119 mil pontos. Uma recuperação impressionante. Esse movimento ele foi impulsionado por expectativas de estímulos econômicos do Banco Central, como a redução da taxa Selic e a injeção de liquidez, além da antecipação de uma retomada dos lucros corporativos com a abertura gradual da economia que a gente viu no período. Enquanto a economia real ela sofria com lockdowns e desemprego, o mercado já olhava para frente. Segundo, composição dos índices de mercado. Os principais índices acionários não são um espelho fiel da economia como um todo. No Brasil, o Ibovespa ele é muito influenciado por um número limitado de setores, como bancos, e a gente puxa Itaú e Bradesco, por exemplo, empresas de commodities, a Vale, Petrobras, e consumo cíclico, como lojas Renner, por exemplo. Em 2022, Petrobras e Vale, sozinhas, elas respondiam por mais de 25% do peso do índice. Quando esses setores eles performam bem, por conta de fatores externos, por exemplo, como alta no preço do petróleo ou do minério de ferro, o Ibovespa pode subir, mesmo que outros segmentos da economia, como serviços ou pequenas empresas, estejam em dificuldades. Essa concentração setorial ela ficou muito evidente durante a recessão de 2015 e 2016. O PIB brasileiro caiu 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016, totalizando uma contração de 6,9% no biênio. Uma das piores crises econômicas da história do país. Mesmo assim, o Ibovespa subiu 38,9% em 2016, impulsionado pela valorização do dólar e pela alta nos preços de commodities, que beneficiaram empresas exportadoras, como a Vale e a Petrobras. Enquanto a economia real enfrentava desemprego recorde e falências, o mercado acionário seguia uma trajetória oposta. Terceiro ponto de divergência: políticas monetárias e taxas de juros. Os bancos centrais têm um papel crucial na dinâmica entre mercado de ações e economia. Quando as taxas de juros estão baixas, o custo de capital para as empresas diminui bastante. E aí isso vai tornar os investimentos em ações mais atraentes em relação a alternativas como renda fixa. Isso pode levar a uma valorização dos ativos financeiros, mesmo em períodos de crescimento econômico fraco. No Brasil, um exemplo claro foi 2019. Antes da pandemia, a taxa Selic atingiu sua mínima histórica de 4,5%, incentivando investidores a migrarem para a bolsa em busca de maiores retornos, porque na renda fixa eles não iam ter um retorno tão atrativo. Como resultado, o Ibovespa subiu 31,58% no ano, mesmo com um crescimento do PIB de apenas 1,1%. Considerado bem modesto. Já em 2021, o ciclo de alta dos juros, indicado pelo Banco Central e iniciado pelo Banco Central também para conter a inflação, teve o efeito oposto. O Ibovespa caiu de 130 mil pontos em junho para cerca de 102 mil pontos em dezembro, refletindo a saída de capital para investimentos mais seguros em renda fixa. E aí jogando dinheiro lá para os Estados Unidos, enfim, em outros países também. Tá? E aqui também no próprio Brasil. A liquidez e o fluxo de capital. Quarto ponto. O mercado de ações ele é altamente sensível aos fluxos de capitais globais. Fundos de investimento institucionais, hedge funds e investidores estrangeiros desempenham um papel muito importante, bem significativo na precificação dos ativos. Em momentos de excesso de liquidez, como durante programas de estímulo monetário em economias desenvolvidas, esses agentes eles direcionam recursos para mercados emergentes como o Brasil, elevando os preços de ações independentemente da situação econômica do país. Entre 2019 e 2020, o Brasil recebeu um baita de um fluxo de capital estrangeiro na B3, impulsionado por juros historicamente baixos no país e pela busca global por rendimentos mais altos. Isso sustentou o Ibovespa mesmo em um contexto de crescimento econômico tímido. Por outro lado, em 2022, o aumento nas taxas de juros dos Estados Unidos e a instabilidade política local, com as eleições presidenciais que a gente teve aqui em 2022, levaram
a uma saída significativa de investidores estrangeiros, pressionando o índice para baixo, mesmo com o PIB crescendo 2,9% no ano. Quinto ponto, psicologia dos investidores e o sentimento de mercado, que também é um fator que desassocia aí economia e mercado de ações. O comportamento humano é um componente essencial do mercado de ações. O medo e a euforia podem gerar movimentos bruscos que não vão refletir os fundamentos econômicos que estão ali permeando os papéis que estão sendo negociados. Esses sentimentos eles são amplificados por eventos como crises políticas, greves ou anúncios de políticas públicas. Em 2018, por exemplo, a eleição presidencial no Brasil ela gerou forte volatilidade no Bovespa. Nos meses que antecederam o pleito, o índice caiu por conta da incerteza sobre os candidatos e as suas agendas econômicas. Depois da vitória de Jair Bolsonaro, o mercado disparou, refletindo o otimismo com promessas de reformas como a Previdência, mesmo sem mudanças imediatas na economia real. Outro caso foi a greve dos caminhoneiros em maio de 2018, que paralisou o país e impactou a produção e o consumo geral. Embora a economia real tenha sofrido, o Ibovespa se recuperou. Rapidamente, a gente pode dizer até, após uma queda inicial, com investidores apostando que os efeitos seriam temporários. E agora vamos analisar os casos históricos dessas divergências no Brasil. Primeiro, Plano Real e o boom de 1994. A implementação do Plano Real, em 1994, marcou um ponto de inflexão na economia que foi ele foi encerrando décadas de hiperinflação. Embora o PIB ainda estivesse se ajustando aos efeitos da estabilização, o Ibovespa subiu 42,6% no ano, refletindo o otimismo dos investidores com a nova moeda e a perspectiva de crescimento futuro. Esse rally ele aconteceu antes que os benefícios econômicos fossem plenamente sentidos pela população. Segundo, a crise financeira global de 2008. Em 2008, o Brasil ele parecia inicialmente resiliente à crise financeira global, com o PIB crescendo 5,1%, impressionantes 5,1%. No entanto, o Ibovespa caiu 41,22%, seu pior desempenho anual desde 1972, por conta do pânico global e a fuga de capitais de mercados emergentes, enquanto a economia real resistiu, sustentada por exportações de commodities e consumo interno, o mercado acionário sofreu com a percepção de risco internacional. De novo, desassociação mercado de ações e economia. Terceiro fator histórico, a recessão de 2015-2016. Durante a recessão de 2015-16, o PIB brasileiro acumulou uma queda de 6,9%, que eu já falei aqui, mas o Ibovespa subiu 38,9% em 2016. Esse desempenho foi impulsionado por fatores externos, como a alta no preço do minério de ferro e do petróleo, e internos também, como as expectativas de reformas sob o governo de Michel Temer, que assumiu depois do impeachment de Dilma Rousseff. Quarto fato histórico, a pandemia de 2020. Em 2020, o PIB caiu 4,1% devido à pandemia, mas o Ibovespa saiu de uma mínima de 63 mil pontos em março para 119 mil pontos em dezembro. A recuperação foi alimentada por estímulos fiscais e monetários, como o auxílio emergencial e a queda da Selic, além da antecipação de vacinas e retomada econômica. Quinto fato histórico, a inflação e alta de juros em 2022. Com a inflação atingindo 2 dígitos, o Banco Central elevou a Selic de 2% em março de 2021 para 13,75% em 2022. O Ibovespa teve um desempenho irregular, caindo no início do ano, mas se recuperando no segundo semestre, impulsionado pela valorização das commodities e pela resiliência de empresas exportadoras. E aí vamos entender aqui simplifiquei uma tabelinha, né, de exemplos de divergência, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, o ano, o contexto econômico, a performance do Ibovespa e o fator principal de divergência. Então, vamos começar. Eu vou descrever a tabela aqui para você. Primeiro, o ano, 1994. Contexto econômico, hiperinflação, início do Plano Real. Performance do Ibovespa, alta, 42,6%. E o fator de divergência, expectativas de estabilização econômica.
Ano 2015 e 2016, recessão, PIB caiu 6,9%. Performance do Ibovespa subiu 38,9% em 2016. Divergência, fator principal, os preços de commodities e valorização do dólar. Ano 2008, PIB cresceu 5,1%. Performance do Ibovespa caiu 41,22%. Principal fator de divergência, impacto global da crise financeira. 2020, pandemia, PIB caiu 4,1%. Ibovespa recuperou para 119 mil pontos ao longo do ano. Expectativas de estímulos e recuperação foram o principal fator de divergência. E em 2022, inflação de 2 dígitos. Performance do Ibovespa, recuperação no segundo semestre. Fator de divergência, valorização de commodities. E aí, analisando setorialmente, foi prometido ali no começo desse episódio, qual foi o peso, ou qual é atualmente ainda o peso das gigantes no Ibovespa. A composição do Ibovespa, ela amplifica essa desconexão com a economia real. Setores como mineração, petróleo e finanças dominam o índice, enquanto segmentos como pequenas empresas e tecnologia têm pouca representatividade. Em 2022, por exemplo, a Petrobras se beneficiou da alta do petróleo devido à guerra da Ucrânia, enquanto a Vale surfou o aumento da demanda por minério de ferro na China. Esses ganhos elevaram o Ibovespa, mesmo com a economia enfrentando inflação e alta de juros. Em 2008, durante a crise global, apenas 10 ações do Ibovespa tiveram desempenho positivo, como a Eletrobras, mais 14,2%, e Telemar, mais 12,8%. Enquanto setores como construção civil, representados por empresas como Rossi, menos 83,2%. Sofreram perdas catastróficas. Essa disparidade setorial, ela mostra como o índice pode mascarar a realidade econômica, que é bem mais ampla. E as perspectivas acadêmicas sobre esse tema? Estudos acadêmicos corroboram com a ideia de que o mercado de ações em mercados emergentes, como o Brasil, é mais influenciado por expectativas de liquidez global do que por fundamentos econômicos imediatos. Um estudo publicado em 2023 no Economist Journal, ele destaca que o Ibovespa ele responde mais a fluxos de capital internacionais do que ao PIB local em períodos de volatilidade. Isso explica rallies em momentos de crise, como em 2016, e quedas em períodos de crescimento, como em 2008. Correlação de longo prazo entre economia e mercado de ações também. Embora as divergências sejam comuns no curto prazo, como eu citei aqui, há evidências de que no longo prazo a gente tem uma correlação entre o Ibovespa e o PIB. Segundo Warren Buffett, né, na verdade sobre o Buffett Indicator, que é um indicador que a gente tem aqui no Brasil, no mercado de ações e valuations, que vai medir a relação entre o valor de mercado das ações e o PIB, o Ibovespa tende a acompanhar o crescimento econômico ao longo das décadas. Entre 1994 e 2024, o índice cresceu 3.224%, nominalmente falando. Mas, ajustado pela inflação, seu desempenho real é um pouquinho menos impressionante. Tá? Muitas vezes perdendo até para o CDI, o que sugere que a percepção de curto prazo pode ofuscar tendências mais duradouras. E aí, se você for separar, né, fala, pô, o Ibovespa foi pior que o CDI nos últimos 30 anos. Então quer dizer que vale mais a pena a renda fixa do que ações? Não, porque você não vai investir no Ibovespa. Se você escolhesse as melhores ações, né, ações boas nesse período, você daria uma surra, né, de mão aberta aí no CDI. Métricas de divergência. O que a gente pode usar como essas métricas que vão corroborar com a nossa visão de que não acompanha, né, o mercado de ações e a economia necessariamente. As métricas financeiras, elas ajudam a quantificar essa desconexão. A razão preço sobre lucro de Shiller, por exemplo, ajustada por ciclos econômicos, ela mostra como o mercado pode estar supervalorizado ou subvalorizado em relação aos lucros. Em 2008, o preço sobre lucro do Ibovespa caiu para 6,79, indicando ações baratas em meio a uma crise. Enquanto em 2011 subiu para 8,11, refletindo otimismo pós-recuperação. Outros indicadores, como a velocidade do dinheiro, a quantidade de transações econômicas que a gente vê, e a amplitude de mercado, percentual de ações em alta também,
também revelam quando o Ibovespa ele se descola da economia real. Né? E, na prática, né, as implicações para os investidores e políticos, o que a gente vê? Para os investidores, entender essa desconexão é crucial. Durante períodos de divergência, como em 2021-22, diversificar entre renda fixa e renda variável pode mitigar esses riscos. Já para formuladores de políticas, alinhar o mercado à economia vai exigir medidas como incentivos a setores subrepresentados no Ibovespa ou ajustes fiscais para reduzir a dependência de fluxos externos. O ciclo de alta dos juros em 2021, por exemplo, ele mostrou como políticas monetárias podem redirecionar o capital e impactar o mercado acionário. Então é importante para você, investidor, acompanhar e entender um pouco disso para você poder saber essa descorrelação, né, e, enfim, tomar boas decisões quando o assunto for investimentos. E o que a gente conclui de tudo isso? Que a desconexão entre mercado de ações e economia ela vai resultar de uma interação complexa entre expectativas políticas, monetárias principalmente, composição dos índices, fluxos de capital e psicologia dos investidores. No Brasil, essa dinâmica ela é intensificada por fatores externos, sim, como o preço de commodities, e internos, como a instabilidade política e concentração setorial do Ibovespa. Embora a gente tenha uma correlação de longo prazo, as flutuações de curto prazo elas desafiam a ideia de que o mercado é um termômetro confiável da economia. Para investidores e policymakers, quem faz política, compreender essas nuances é essencial para tomar as decisões informadas e evitar reações precipitadas baseadas apenas em indicadores econômicos imediatos. Ou seja, evitar perder dinheiro. Né? Que é aquela história, quando o Ibovespa sobe, suba igual, quando ele cai, caia menos, perca menos. Se você fizer isso ao longo do tempo, você já vai ter uma boa construção de patrimônio alinhada a investimentos, paciência, disciplina, fazer isso no longo prazo. Curtiu o conteúdo? Deixa a gente saber, manda aqui pra gente, não esquece de cadastrar o seu e-mail para receber os nossos materiais exclusivos e eu te espero aqui no próximo Money Play. Tchau!